Bom, enquanto a gente espera o Tim, deixa eu cantar uma musiquinha pra nós aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar o som do celular. Então, vou cantar para vocês uma prece. Eu adoro. Poderosa águia do alto dá-me tuas asas, ensina a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, a luz do saber, pela virtude de amar. Quanto a força tamanha, osso me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venho a encontrar. Eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que tu estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma e faz tão perfeito. Me leva a saber que está dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nome em favor de todos nós. Quanta força, tamanho, osso, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venho a encontrar. Eu venho pedir a ti, ó tartaruga, estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar de um dia a ver-te na casa da em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma e faz tão perfeito. Me leva a saber que resgataste de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos. Deixa eu ver o que mais está aqui. Ai, que delícia! Prece essa música, né, João? Delícia, né? Ah, que faz parte. Ah, Vanessa, cadê Vanessa? Vanessa está aí já. Eu vi que ela estava aí. Ei, Vanessa! Ei, tô aqui, beleza? Ei, amadinha! Tudo bem? Uhum. Tudo bom. Então, Graças a Deus. Nós estamos te esperando aqui, tá, Vanessa? É? Então, essa viagem sua e do João que não desenrola, né? Pois é, menina, mas a gente vai. Ah, pois é. Nós vamos fazer muita cantoria por aqui. Vamos sim, com certeza. Deus quiser. Deus quiser. Isso. Pois é. Vanessa, cadê o Tim? Uai, filho, sei não, né?
Cadê o Tim? Ele deve tá chegando aí. Ah, que bacana. Eu vou cantar uma música que, como hoje é dia do amigo, né? Um abraço forte e terno é o que me faz lembrar. Esse nosso laço eterno que o tempo não destruirá. Amigo, é alguém que sempre traz no coração consigo um amor jamais. Eu me sinto Jesus iluminando os nossos planos dessa escuridão, nessa tarde azul e bela, minha alma quer voar, e no coração de amigo é impossível encontrar. Amigo, é alguém que sempre traz no coração consigo muito amor, muita paz. Eu sinto Jesus iluminando os nossos passos nessa escuridão. Não, amigo. Boa noite, Tim. Estava te esperando. Ai, ai. Que mais está aí? Cadê o Gladson? Já chegou também? Gladson chega no horário. Ah, tá. É. A última vez que eu ouvi o Gladson foi numa Comeb. Oi, João. Oi. Cheguei. E aí, Tim? Tudo jóia, graças a Deus. E Boa você? noite, povo. Tem um povo bacana aí. Ei, Tim! Tudo bem? Como vai? Denise? Isso! Tudo bem, Tudo Denise? bem, querido? Ai, que saudade de vocês! Olha, hoje a nossa turma do Sheila tá toda aqui com vocês, tá? Valeu, coisa boa. Tá? Nós vamos estudar muito, aprender muito. Então, nós que vamos aprender também. Saudade aí das reuniões do Consolador. Que bom. Não, eu tô falando que a parte melhor dessa pandemia é essa mesmo, da gente poder estar junto. O João não tá gostando muito, não, mas eu falei, melhor não. eu falei com ele que a parte melhor é essa, da gente poder estar juntos, né? Verdade, verdade. Ontem eu estava tentando falar com o Denis para a gente estar junto também no próximo sábado. Vamos ver se eu consigo. Ah, legal. Denis é uma peça rara. Gente Graças boa demais. É verdade. Aqui, ó. Guardei. Com Ô, você. João, guardou por quê? Marcinha, quer dizer? Plenitude da grande e luzes sorraram em profusão. Houve tempo na eternidade, espaço na imensidão. Sustentar a vibração divina, tornou-se o nosso afã. Surgiu a bipolaridade, agora a homem e a mulher. Fez essa ausência nos donos, calor, frio, aglinação.
Dorme mineral, desperta vegetal, segue instinto o animal. O homem se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação. Queremos voltar a ti, ó Pai, as luzes querem, anseiam a mãe luz. Luzes perdidas a serenai, eis o roteiro, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. Eis essa ausência, luz da luz, calor frio, afinação, homem mineral, desperta vegetal, segue instinto o animal. Se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação. Queremos voltar a ti, ó Pai, as luzes querem, anseiam a mãe luz. Luzes pedidas a serenai, eis o roteiro, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz. Ondas da vida carregam o mar, cada tempo não quer navegar, naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar, mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Enfrenta as tormentas do além-mar, pistas belas da coragem pra lutar e além, estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em teu hogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com instrumento que se chama
a morte, como segue sozinho, fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem, sequer nas mentiras, contadas vai. Enfrenta as tormentas do além-mar e chancelas da coragem pra lutar e além. Estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em teu lugar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com instrumento que se chama amor. Ei, pessoal! Oi, Ô, Titi. Oi, linda. Eu não sabia de vocês. Eu estava falando com a Vanessa que nós estamos esperando vocês aqui em Santa Catarina, tá? Ô, Tim. Fala, meu amigo. Tudo bem, né? E Tuti? O Ramon tá pedindo para tocar Chamas. E eu pude tocar aquela do amigo. Dia do amigo. Um abraço forte e eterno. Essa é tocou. Já tocou? Amigo 1, 2, 3, como é que é? Não, aquela. Onde Amizade, né? a amizade não se encontra por essa. Também. Toca Chamas primeiro. Ok. Mariana, ele vai tocar Chamas. Desde que eu vi, me sinto arder em chamas, me chama, sou teu pescador. Vi tuas curas, branduras na voz, um sol de ternura rompendo da rua. Deixei meu pai, meu mar, meu cais, e busquei meu lugar junto a ti. O amor de mar me fez capaz de curar em teu nome, Rabi. Filho do trovão, deita tua cabeça sobre mim. Mãe Maria, eis teu filho ao lado da cruz. Sou apenas João, o trovão apacentado. Testemunharei por ti, seja onde for. Não te queimarás no óleo que ferver por mim, pois tu viverás pra contar o presente e o futuro aos homens. Chamas, 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 me chamas, 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 me chamas.
mas nem toda a terra poderá conter todos os livros que se puder escrever das coisas que ele fez. Chamas, 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 me chamas, 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 me chamas. A amizade não se encontra por aí de graça, é preciso procurar pra que encontrar alguém tão precioso como você, meu amigo. Eu te digo, quando a gente está junto, coração fica feliz. Me dá vontade de cantar com você, de cantar com você. Quero cantar novamente, cantar a semente com você. Quero ser sincero, amigo leal e vamos sorrir pelos caminhos, buscando a inspiração. Jesus, sorrir pelos caminhos. Com você vou buscar com você. Tempo bom, hein? Tempo bom, hein, João? Ai. E aí, já deu hora? O Braço chegou aí para cantar pra gente? Seu microfone, João. Eba, Glaston vai cantar. Não. Sim. Eu cheguei meio esbaforido, eu estou meio cansado, vou tomar um fôlego primeiro para o estudo. Vai, você cantando aí. Então tá, Manda mais uma aí, não, da mocidade. Estudo é sobre Jesus. Cantar o Senhor das Estrelas. Ah, Senhor das Estrelas, tá? Ok, Gladys? Senhor das Estrelas? Vai você, Tinha. Vai lá, eu vou. Dessa vez eu, né? Não, hoje eu vou só ouvir. Coração de luz, estrela ao peito, corpo transfigurado e como estrelas, pé singelo, joelhos ao chão, do lava-pés aos pescadores de ilusão. O que divisam esses olhos limpios que revelam céus na terra
e anjos nas pedras. O que plasmaram essas mãos perfeitas que elevam os caídos e curam feridas. Fronte de anjo, aldeia virtude, habitando as divinas revelações. Ó sublime harmonia, ensinando o inovidável às multidões. De ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, de ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, o que fizemos, o que fizemos, espaçamos o coração, perfuramos os pés e as mãos, surramos os olhos, espinhamos a fronte altiva e quisemos calar a voz do Senhor das estrelas. Força do perdão, missão derradeira, coroando um evangelho de morte em luz. Questão de tempo, o tempo da paz, que vibrou nas oliveiras e Muito bem. Essa música vai servir como prece para a gente, né, chefe? Ótimo, perfeito. Tá? Então, te dou a palavra. Mais uma vez, obrigado, Tim, todos que estão conosco aí hoje, né? Isso aí. Vamos lá, então. O som está tranquilo? Está dando para ouvir bem? O ângulo está correto? Então tá. Bem, boa noite aos amigos, boa noite a todos. Sempre que nós assumimos e reiteramos isso, nós somos, de certo modo, tomados por um sentimento de responsabilidade pelas pessoas confiarem a nós esta hora. E, ao mesmo tempo, muito gratos pela confiança e parabenizo sempre aos amigos porque escolheram essa concentração, esta sintonia, esta linha de semeadura para as vidas, para o lar, para os interiores. Então a gente se sente com muita responsabilidade nesse exercício, mas confiados em que Jesus nos orienta que quando nós fôssemos levados aos tribunais, nós não nos preocupássemos com o que haveríamos de falar, porque o Espírito falaria por nós. Esta é a nossa confiança e a nossa entrega, tá? Por isso estamos aqui. E ao mesmo tempo me tranquiliza, porque nós estamos com a família Consolador. O grupo Consolador, que na verdade ele é infinito, né? Nós vemos nomes que até então não conhecíamos, que participam conosco, né? E que automaticamente eles vêm e fazem parte desta árvore. Então, vamos lá. Nosso tema hoje é Jesus, o Salvador. Semana passada era um tema mais fundado na linha da psicologia, tá? Hoje é um estudo mais histórico, mais bíblico, né? Mais de raízes cristãs. Então a expectativa é que nós consigamos perceber em que sentido, em que conotação que é acolhido o anúncio da chegada do Messias e do Salvador.
Então vamos começar pelo Antigo Testamento. O povo hebreu, desde os exilados de Capela, a orientação de Emmanuel no sentido de que algumas ramificações capelinas, né, vieram para o globo, para a Terra, dentre elas os hebreus. E as características marcantes dos hebreus, a qualidade mais presente deles, era a fé num só Deus, a fé em um Deus. E eles eram, dentro do possível, com algumas pausas, né, algumas contradições, mas eles eram tanto dedicados e leais a esse Deus sob a égide, a liderança de Moisés. Moisés, então, conduz esse povo a uma jornada muitíssimo longa, né, dezenas de anos, para-se em torno de 40 anos, esse exercício da liderança de Moisés. Então, esse povo, ele já, no globo, na Terra, né, ele já surge numa condição de oprimido. O povo era oprimido, no caso, pelo povo do Egito, pelo faraó, pelo comando do faraó. Esse povo era escravo. E eles tinham o anseio, a primeira ideia deles de libertação era de que haveria um libertador e que os libertaria do jugo do Egito. E aí, particularmente, eu assisti, acho que fez parte da infância das pessoas, de alguma atualidade, assisti a filmes no estilo do gênero Os 10 Mandamentos, esses filmes que tem a abertura do mar, a saída do Egito, que parece, uma questão cinematográfica, as pragas, né? E aí, para nós, fica muito uma ideia cinematográfica, mas aquilo era dramático. Por quê? Ao mesmo tempo em que aquele povo buscava uma libertação, havia uma divisão. Se seria preferível se lançarem ao deserto, abdicando de serem escravos, mas terem, pelo menos, lugar para morar, comida. Moisés surge como a figura desse libertador. E a maneira como Moisés exerce o seu poder é a base de uma autoridade central, com base em poderes que ele mais ou menos manifestava, e com exercício e cumprimento da lei, que era a retidão. Então, mesmo quando nós pensávamos numa libertação exterior do povo hebreu, o interior do povo estava pactuado, subjugado, submetido àquela lei. Moisés, então, era a primeira ideia do líder, do condutor, do governante. Esse modelo de libertação entrava em contradição, por exemplo, quando os hebreus se voltavam contra Moisés e chegavam a acusá-lo de ter-os levado a uma vida pior. Na época, chamaríamos hoje de propaganda enganosa. Então, Moisés não foi a correspondência da libertação espiritual deste povo, mas foi o marco da libertação histórica daqueles hebreus que saíram do jugo do Egito, graças aos poderes manifestos espirituais que impuseram, que dobraram o faraó do Egito. Aí vem uma outra figura que também dá essa ideia, olha, mesmo esse povo hebreu passando-se muito tempo, tem a questão de Abraão, Jacó e tal, havia uma dependência econômica, de troca de alimentos. E os hebreus sofreram muitas penúrias numa época e passaram a depender do Egito. Aí entra uma outra figura, José do Egito. Ele já era um político engajado, se vamos pensar, ele era um político influente, uma pessoa de confiança do novo faraó, e que gostava muito de José do Egito. Mediante essa negociação, né, se for pensar, não está em ordem cronológica, não, eu estou colocando assim, a relação com o povo do Egito, eu estou colocando começa antes, eu estou colocando no sentido de interesse de modelos, tá? Porque a relação com a questão do Egito começa quando José do Egito leva esse povo para lá, no acordo, salva da carestia, salva da penúria. No início eles eram bem acolhidos. Depois, quando eles se tornam muito numerosos, é que o
os egípcios começam a se preocupar, proibiram as natalidades, condenaram outros, matar outros, enfraquecer outros de tanto trabalhar. Então José do Egito viria antes, mas então o político engajado primeiro, depois Moisés, com uma teoria, uma doutrina de libertação do povo, ao inverso, tá? Aí vem a figura dos reis e dos profetas. Uma das figuras dos reis era um que era muito apegado ao poder e tinha dificuldades por ser medroso, ciumento, traiçoeiro. Saul tinha características. Ele recebeu esse poder numa época, exercitou este reinado, lutou muito contra os filisteus, venceu batalhas, perdeu outras, tal. Mas aí era a ideia do rei. Bem, então a primeira tentativa de libertação deste povo era através do acordo político. A segunda era através da liderança de Moisés. Um outro, não necessariamente o terceiro, era na figura de Saul, que era um rei. Ele foi sucedido, aí também nós vamos falar da nossa história, infância, TV, cinema e tal, aquela história em que o Davi, pequeno Davi, enfrenta o gigante Golias. Ele havia sido predestinado, né? Já havia sido profetizado que ele seria o rei, que ele sucederia a Davi, a Saul. Davi não era nem ambicioso e nem pretendia suceder a Saul, porque era dele seguidor leal, amigo do filho de Saul, Jonatas. Mas então, por uma série de caminhos e predestinações e incumbência e missão, Davi se torna rei. E Davi era um rei muito passional. Ele era músico, tocava harpa. Ele era poeta. Ele escreveu os salmos, então ele era inspirado. Ele guardava um histórico tanto de gostar muito de Saul quanto do filho Absalão, que se voltava contra ele. Bem, por que estou dizendo isso? Que também era um rei quanto Saul, mas com uma tonalidade mais afetiva. Era uma outra tentativa de condução do povo hebreu. Davi é sucedido por quem? Sucedido por Salomão. A história de Salomão, também voltemos à nossa infância e juventude, é quando uma voz diz a Salomão que ele pudesse escolher qualquer coisa que lhe seria concedida. E Salomão pede à voz, entendemos como Deus, que concedesse a ele sabedoria. E a voz assegura a Salomão, então, que ele teria uma sabedoria incomparável, que nenhum outro homem pisando sobre a terra teria igual sabedoria, porque ele poderia ter pedido qualquer coisa. Ele poderia ter pedido ouro, e ele pediu sabedoria para governar o povo. Então, vamos lá. Parecia um jogo de memória. José do Egito, o encaixe político. Moisés, a liderança, de acordo com a lei. Moisés representa a lei para eles. Saul, com um reinado mais passional, mais frágil, mais falível. Davi, um reinado mais afetivo. Salomão via a sabedoria. Então, continuava esse povo hebreu esperando uma libertação, aguardando um libertador e sempre comemorando o surgimento de um grande rei ou de um grande profeta. Uma outra figura muito marcante na história dos hebreus é a figura de Sansão. Sansão tem uma reputação, uma mística, né? Uma sequência de histórias, e ele também era muito passional, irritadiço, temperamental, impulsivo, porque espírito cristão, você sabe, a gente evita falar mal, né? Então a gente não fala tanto assim das complicações de Davi terríveis, das concepções de Salomão, que era uma pessoa tida com enorme sabedoria, tem toda essa reputação. Mas hoje, quando nós analisamos comparativamente, nós vamos deparar com problemas que questionam as concepções de Salomão. Haja vista que ele tinha uma liderança muito escravizadora de povos, criou muitos tributos e tinha
pelo costume da época, com exagero da época de ser rei, mais ou menos 700 esposas, 300 concubinas. Então, essa sabedoria era para algumas coisas, não para muitas coisas. Sansão, ele tinha uma tal reputação que numa das narrativas do Antigo Testamento é citado que ele, contra os filisteus, ele pegou uma queixada de burro, uma carcaça lá e tal, e desferindo golpes, matou mais ou menos 1000 filisteus. E uma vez ele incendiou os campos dos filisteus, amarrando entre si várias raposas, dizem que 300 raposas em pares, ateando fogo nos campos, sem detalhamento. O que interessa é que os números de Salomão, a sabedoria de Salomão e os números de Sansão são muito licença literária. Muito sobrecomuns, sobrenaturais, mas era a necessidade daquele povo projetar uma liderança e torná-la de tal modo superdimensionada que lhes desse força, segurança e certeza daquela presença do Deus a quem eles professavam, seguiam, cultuavam. Outra figura tentativa do Antigo Testamento que foi muito marcante para a história dos hebreus. Elias. Nós falamos de profetas, reis e profetas. Elias foi de um poder mediúnico, de um poder espiritual imenso. Somente para nós temos noção, por exemplo, ele pede a Deus, né, que houvesse seca, e pede que houvesse chuva. Ele tinha poder havia situação em que ele estava sendo perseguido, e aí ele hipnotizou os perseguidores de maneira que eles não percebessem, ficassem enceguecidos quanto a ser ele e Elias, e ele os coloca esse exército, os conduz para o meio do exército hebreu, e tira o encanto, e os hebreus dizem, mas eles estão aqui, os nossos inimigos, e Elias diz assim, deixem-nos ir, porque eles já sabem quem segue ao verdadeiro Deus. E aí as pessoas esse outro exército já não mexia mais com Elias. Elias, por tradição do Antigo Testamento, ele foi arrebatado num carro de fogo. Talvez porque tenha acontecido algum fenômeno assim, talvez porque ele não tenha sido visto, ou talvez porque as pessoas não imaginassem que tão poderoso profeta pudesse morrer. Por isso é que a tradição, um dia ele vai voltar. Por isso alguns achavam que ele viria como libertador, vindo dos céus. Elias deixa o manto, que tinha poderes, a Eliseu. E Eliseu realiza alguns eventos, alguns episódios dele de poder espiritual que impressionam muito pela semelhança com Jesus. Eliseu, por exemplo, coloca o manto sobre a água e caminha sobre as águas. Eliseu, no momento em que havia muito envenenamento, Moisés também fez isso, ele mistura uma farinha e entrega aos envenenados para que eles comessem, e por meio daquela farinha o efeito do veneno passava. Eliseu ressuscitou morto. O filho de uma viúva havia morrido, ela achou que por ter o recebido é que ela estava sendo amaldiçoada. E aí ele ressuscita a filha da viúva. Então, nós temos situações de andar sobre as águas, de ressuscitar, de magnetizar, de curar no Antigo Testamento, importantes, que eram sinais, aqui eles chamavam prodígios. Outros chamam de epifania, que é a manifestação de Deus. Bem, neste contexto de espera, houve um intervalo grande entre o penúltimo e o último grande profeta. Até que surge a figura de João Batista, que também anuncia a vinda do Messias, do libertador. Ele muda a visão, a expectativa, a espera deste povo? Não. Ele anunciava, imagina, você está esperando um povo em que Josué também foi uma figura importante, um líder guerreiro que derrubou muralhas, que foi ajudado por pedras que caíam dos céus, por fogo, porque o outro exército dormia para que ele vencesse, triunfasse. Josué também foi a figura. Então tem a do exército, tem a do legislador, tem a do forte Salomão, do sábio Salomão,
do forte Sansão, dos poderosos Elias e Eliseu. E aí vem João Batista, numa convicção de que Jesus estava chegando, mas ainda não tendo muita noção de como seria, e criando as figuras de linguagem daquele Deus que devia ser temido. João Batista anuncia assim: eis que são chegados os tempos. E quando alguém ia para ser por ele batizado, convertido, para aquele grupo de espera, a linguagem de João Batista também era devastadora. Dizia assim, à beira do Rio Jordão, né? Isso é texto bíblico. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da fúria que há de vir? João Batista, que denunciava as falhas, os delitos, os pecados de Herodes em praça pública. Então, com o anúncio desse profeta, o que se esperava? Que viria então alguém mais sábio que Salomão, mais triunfante do que Josué, mais poderoso que Elias e Eliseu, mais legislador do que Moisés, mais influente politicamente do que José do Egito. Era o que se pensava. De certo modo, isso aconteceu. Bem, sociedade da época, para nós entendermos, no momento em que Jesus chega, alguns costumes, algumas situações a serem redirecionadas, relativizadas, abolidas, e quando Jesus diz, eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. Bem, vamos lá. Ambiente dominado, Império Romano. Então, os hebreus, depois os judeus, eles saem de um ambiente de subjugação pelos egípcios e depois fazem parte dos subordinados ao Império Romano, que tinha parte na Europa, na África, na Ásia. Isso eu olhei hoje, tá? Por causa do estudo. Foi impressionante. Então, subjugados ao Império Romano, que não se preocupava muito com as formas de legislar, de adorar, de cultuar, desde que os impostos, por exemplo, 12,5% fossem pagos. Aí vinha a sinagoga, que teria mais 22%, e tinha um quinto da plantação que tinha que ficar como sementes de reserva para os flagelos, as situações de penúria deles ou do império ou deles. Então havia o Império Romano, o Sinédrio, que era como se fosse um tribunal oficial onde eram discutidas as questões e que decidiam, julgavam, estudavam. Era um ambiente, uma carreira muito influente no meio hebreu. Instruíam. Paulo de Tarso foi dessa escola através de Gamaliel, tá? Então tinha o Sinédrio, os partidos políticos, fariseus e saduceus, que tinham algumas divergências graves, que eram muito radicais, tipo a crença ou não na sobrevivência, na imortalidade. Fariseus, saduceus, as sinagogas, que também eram um culto oficial dos judeus, e que tinham suas divisões de influência, tinham seus sacerdotes, as suas tradições de culto, de sacrifício, de holocausto. Vamos traduzir a sociedade daqui a pouco para falar de Jesus. As línguas mais faladas eram o aramaico, que era mais popular, o latim para estudo das escrituras, e o grego, que era mais clássico. Mais ou menos o que acontece hoje bastante com a língua inglesa. Pessoas queriam crescer, né, socialmente, nos outros ambientes, nas outras sociedades, então estudavam o grego. Por isso era tão importante que Paulo, na época, tivesse essa erudição, tanto de saber latim quanto falar grego, ser poliglota, quase que a palavra fala. Bem, títulos, que significa que pobres às vezes morriam de maneiras mais cruéis e sem defesa. E os que tinham recursos eram mais abastados, tinham casas melhores, influências melhores, companhias melhores, frequências mais privilegiadas, e ainda podiam comprar títulos, né? Por exemplo, quando Paulo disse que ele era cidadão romano de nascimento, o outro falava assim, puxa, mas eu paguei caro para ter esse título, como você o tem se você é tecelão? E Paulo diz, eu tenho de nascimento.
Então, o prestígio de Paulo era natural. Mas quem tinha dinheiro comprava títulos romanos. E a penologia da época, que algumas questões o próprio tribunal hebreu podia executar e outras passavam toda uma sequência, um protocolo de exigência dos romanos. Por isso Jesus passa por todo aquele processo de esperar julgamento, passar por Herodes, tal. Pôncio Pilatos, de ter se submetido a essas etapas, a essas escalas do judiciário. Bem, aí começam as mazelas dos bastidores da sociedade da época em que Jesus encarnou. Primeiramente, absurdos em relação às mulheres. E nós encontramos isso, inclusive, nos textos do Evangelho. Quando nós lemos, por exemplo, que Jesus falasse com a samaritana e os discípulos dissessem. E eles se surpreenderam que ele falasse com a mulher, porque ele estava sozinho na praça conversando com a mulher. Eles acharam aquilo um escândalo. E a mulher com que ele falava, ela meio sem graça, ele, mulher, chama o teu marido. Ela fala, não tem marido. Disseste bem, porque tivesse um, tivesse outro, tal. E ela vê que é um profeta. E ele mostra para ela, pega dessa água e tal, se eu der uma água viva, né? Você não terá mais sede e tal. E ela viu que ninguém pregava, ensinava daquela maneira. Ora, a mulher vivia daquele jeito, que ela era prostituta? Não. Porque quando a mulher era despedida, abandonada, quando ela recebia uma carta de divórcio, quando, por exemplo, o marido morria, automaticamente um irmão teria direito a desposá-lo. Aquela mulher, então, tinha muitos maridos, não se sabe bem a razão, poderia ter morrido, podia ter, por algum motivo, ela teve uma história de sofrimento. E Jesus a trata de uma maneira mais digna e diferente. No Evangelho, nós encontramos situações em que, na multiplicação dos pães, quando o evangelista registra, seguidor de Jesus, e se multiplicaram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Como assim? Costume. As crianças eram um vir a ser. E com a diferença de que, além de ter muita mortalidade infantil, e havia técnica de aborto e tal, mas os varões, os homens, tinham a destinação mais privilegiada, e as mulheres um papel menor, necessário, fundamental na procriação e no serviço. Mas as crianças às vezes não prevaleciam, não vingavam, não sobreviviam. Isso era tido como natural. Os pobres, eles eram algo a ser tolerado, suportado, era uma contingência, era um detalhe ruim da sociedade. Na sinagoga, se eles quisessem cultuar um Deus, e na pregação não dizia que eles eram os prioritários, as prioridades, eles eram separados por causa do cheiro, da vestimenta, do desprestígio. Os doentes, eles eram tidos, tá pesado, tá, gente? Nós estamos preparando a vinda de Jesus, né? Os doentes, eles eram vistos como amaldiçoados, às vezes por causa de pecados cometidos por gerações passadas. E algumas modalidades, algumas categorias de enfermidades eram mais discriminadas ainda, particularmente a dos lunáticos, que eram os epiléticos, entendiam que era de acordo com a fase da lua, alguns achavam, e os rancenianos, na época entendido depois como leproso, depois agora como ranceniano. Os rancenianos, né, eles tinham, até uns tempos de jacismo, eles tinham que anunciar quando iam passar por uma rua para que as pessoas se afastassem. As prostitutas. Imaginemos a situação, uma mulher enviuvava, não tinha um cunhado que a assumisse, ou era maltratada por ele, ou o marido a maltratava, ou o marido tinha um caso e depois, como pretexto, lançava uma culpa de demissão sobre ela e justificava, lançava a acusação de justa causa, passava por misericordioso, porque poderia levá-la a uma dilapidação, apedrejamento, mas se tão bonzinho, ele apenas a demitia. Mas não queria que a sociedade soubesse bem as razões, não. Ele contava uma história, ele tinha
tipo uma fé pública, o machismo é assim, nós fazemos pactos conchavos. Essa mulher perdia a rima, às vezes perdia a casa, ficava sem sustento, mendigava, e aí era, por vezes, prostituída. Quando a gente fala da figura de Madalena, imagina situações assim, nós estamos falando de uma classe social diferente, pela instrução, pela classe social, pela cultura que Madalena tinha, pela beleza. Madalena era uma excepcionalidade. Em regra, a prostituição era um baixíssimo degrau de abandono, de baixa IDH, nós diríamos hoje, uma condição de vida paupérrima, independente, necessitada de sobreviver a qualquer preço e explorada a esse preço. Então essas prostitutas, muitíssimas vezes eram vítimas sociais, piores crimes, delitos e esconderijos, ainda eram recriminadas. Os gentios e os samaritanos. Os gentios não hebreus, os samaritanos de tipo outro partido, descendentes da Samaria. Mas então como se fosse uma torcida, né? Quem é hebreu é especial e é superior, e os gentios é um ser inferior, é um agrupamento inferior. E os trabalhadores. Algumas categorias de trabalhadores, publicanos, como Mateus, pescadores, pastores, tecelões, comerciantes. Então, os trabalhadores eles tinham um status no sentido de eles terem meios de vida, de terem um ofício, de gerarem algum capital. Eram muito explorados financeiramente. Mas eles ainda tinham uma colocação, uma condição de sobrevivência um pouco diferente. Tanto é que Pedro tinha casa, tinha barco, Mateus tinha um emprego fixo. José, como carpinteiro, dizem que a casa de Moisés, de José, era boa. Os costumes da época não era pequena. E costume na época também é quando os romanos determinam que haveria um censo, e aí começa. José e Maria com a gravidez em estágio avançado. E o censo não era uma coisa de, vou pegar uma informação aqui e passar por via internet, né? Vou passar por e-mail, não. A pessoa tinha que ir à cidade de origem, que no caso de José, era em Belém. E Maria nasce em Nazaré. Foram mais ou menos, lembremos, José não era tão novo e Maria estava próxima do final da gestação. 150 quilômetros, dizem que num burro. A opção era burro ou camelo, mas vamos supor que estivesse viajando num burrinho. 4 dias de viagem, dormindo no céu aberto, estalagem, de algum modo, empreender essa viagem, que era por muitíssimo sacrifício. Jesus nasce da singeleza de Maria, de José, carpinteiro, na cidade de Nazaré. E aí tem outro preconceito. Natanael deixa claro, de onde vem esse Messias que vocês estão anunciando? Nasceu em Nazaré. Acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré significa flor. Será que tem alguma coisa boa de Nazaré? Vem e vê. Vem e vê. Então Jesus nasce numa cidade recriminada, numa estrebaria de um trabalhador não titulado, não romano. E qual era a expectativa desse povo tão calejado, tão traumatizado, como histórico de espera do libertador? E com João anunciando a fúria que havia de vir. Deve ter pensado, olha, o exército exilado chegou aqui e virou bicho. Então, Jesus vai para o deserto uma época, ele imagina, agora vai chegar aqui e vai comandar os exércitos. Judas achava um pouco assim. Talvez Tomé pensasse de modo parecido, pragmático. E cada vez mais eles vão pensando no Messias de uma maneira manifestação muito suave, muito amena, muito tranquila. Acaba a pergunta, é ele o Messias que há de vir? Mas a sabedoria de Jesus vai se manifestando. Então, quais são as atitudes de Jesus em relação a essas pessoas? Porque tinha os doentes, tinha os caídos,
tinha Barrabás, criminosos, tinha Judas, tal. E ele vai reunindo um grupo de discípulos com essa diversidade. E aí Jesus pega e começa, primeiro, tradições. As tradições que escravizavam o povo. Jesus é o Salvador, então vamos lá. Ele diz: o sábado foi feito para o homem não foi feito para o sábado. Isso vale para nós, né? Consumir é um ato que ajuda a viver, mas nós não vivemos para consumir. Descansar faz parte da vida, mas nós não vivemos unicamente para descansar. Trabalhar é importante, mas o ser humano não vive unicamente para trabalhar. O corpo é importante, mas nós não devemos viver unicamente para o corpo físico. Aí vem a relação social. Estamos inseridos, inevitavelmente, nós estamos num tempo e no meio sociopolítico. Aí fala da política na época. É justo pagar impostos? É uma armadilha terrível, esse ardil, né? Jesus diz: olha, entregue-me aqui a dracma, né, tal, moeda. De quem é essa efígie? Quem que está cunhado aqui? A figura aí é do César. Então, dá César o que é de César, é a Deus o que é de Deus. Ao corpo que é do corpo, ao espírito que é do espírito. A vida ao menor do nosso tempo, porque é necessário contentar-vos com o vosso soldo, com o vosso salário, com o vosso ofício, com o vosso mistério, com a vossa família. Mas a Deus o que é de Deus. Nós estamos de passagem, não é isso? Então Jesus nos ensina isso. Nós estamos engajados, temos uma nacionalidade, temos uma legislação a cumprir, temos uma subordinação à chefia a ser considerada, uma hierarquia familiar. Temos várias questões, vários mistérios, várias exigências da vida cotidiana. Mas ela deve ser subordinada, porque o que prevalece mais é o espírito em relação às coisas do corpo, do veículo de manifestação e da matéria, essa energia condensada, né? Aí eles falam Moisés e Elias, os reis e os profetas. Bem, Jesus precisava também demonstrar a diferença de grandeza nisso. Por isso a transfiguração. Ele conversa com Moisés e Elias. E para que não houvesse dúvidas na transfiguração, os Moisés e Elias e Jesus com as testemunhas, Pedro, Tiago e João. Ao final da conversa, o que acontece? Os dois desaparecem e Jesus fica. Não apenas porque ele fosse encarnado e os outros dois dá espírito, mas para dizer que a lei, Moisés, os profetas, Elias passam e Jesus permanece, que ele era a síntese, que ele era a sucessão, que ele era o esperado. Por isso, com João Batista também, João Batista diz: olha, eu devo diminuir para que ele cresça, eu não sou digno de desatar as suas sandálias, de ser nem seu escravo. E Jesus chega a dizer: acaso tu és maior que nosso pai Abraão? E Jesus diz: em verdade eu vos digo, que Abraão esperou pelo meu dia. Antes que Abraão fosse, eu sou. Significado? Jesus já tinha essa consciência superior espiritual divina anteriormente à criação de Abraão. Antes que Abraão fosse, estivesse, estado, passageiro. Antes que ele estivesse, antes que ele fosse, eu sou. A inclusão de Jesus é importantíssima, por isso aquela nossa introdução. Agora imaginemos no contexto de que falamos de recriminação das mulheres, quando Jesus permite que a mulher lave seus pés, enxugue seus pés com os cabelos, e nos diz: essa mulher nem convidada é. Olha, se ele fosse mesmo um profeta, médium, ele saberia quem é essa que lava os seus pés. E Jesus diz o quê? Mulher, os teus pecados, e eu sei que são muitos. Ele deve ter olhado os cuidado na hora, né? Vamos pensar assim: tomou? Os seus pecados, e eu sei que são muitos, eu não queria comentar isso, te são perdoados. Eles, não, perdoando pecado, é absurdo, é? Vamos voltar a isso. Essa é das principais questões do pequeno estudo. Os teus pecados, eu sei que são muitos, te são perdoados. A mulher não estava habituada a essa autoridade, a essa linguagem de amor. Ela se tornou profundamente outra naquela correspondência de amor incomparável. E as crianças, lembram que as crianças eram vir a ser?
sobretudo menina. Agora imagine menina negra. Bem, Jesus, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Aquele que não se fizer pequeno como as crianças, não pode ver o reino dos céus. Bem-aventurados os puros. Se os vossos olhos forem puros, todo o vosso corpo será luz. Então Jesus usa a criança como elemento de parábola, de metáfora, de ponte espiritual, para que entendêssemos a figura da pureza na imagem da inocência. As pecadoras e os doentes, lembram? Os doentes, os lunáticos, os ecléticos e os rancenianos? Vamos lá. Qual era o grupo a quem Jesus veio? Jesus chamava a quem? Quem era a multidão que a acompanhava e quem estava preparado para aquela mensagem? Dura esse discurso, quem pode ouvir? Os publicanos? Não. Apenas Mateus. As mulheres que sempre protagonizaram, segundo Emmanuel, as grandes questões cristãs no Ocidente, e mesmo a base daquela comunidade cristã, muitas vezes, Eunice, Eurídice, muitas vezes eram mulheres, ecléticos, rancenianos, pecadores, pescadores, tecelões, pastores, trabalhadores. De vez em quando, uma grande autoridade, José de Nicodemos, Gamaliel, Zaqueu, de vez em quando uma conversão atípica, mas normalmente os pobres, os deserdados, os oprimidos, os pequenos estavam preparados. Porque talvez eles tivessem muito a perder? Não, porque também eles precisavam de um libertador na ideia inicial, um salvador na nova linguagem. E as prostitutas? Onde que havia condenação e onde que... Não é porque eu provasse no costume da época, não. Mas onde que havia condenação e onde que havia pesar? Elas tinham amor. Um amor desinteressado, abnegado, devotado, que lavava os pés dos discípulos. E assim foi que naturalmente, depois Paulo conseguiu naturalmente a conversão do escravo, do escravo da rainha da Etiópia, que era a cultura negra. Quando Jesus percebe que os discípulos, aquela questão também, 12 tribos de Israel, tinha que ser 12. Faltou Judas, não, mas tem que ser 12, por causa dos 12 tronos, das 12 tribos, número mágico. Jesus pega e quebra isso, né? Quando Judas se ausenta, que atentou contra si e tal, aí eles têm que eleger alguém. E fica eleito Matias para substituir a Judas. Ficam 12, né? E quando Saulo vem, Paulo? 13. Sem problema. Não é o que importa. Eu pensava, foi 2-2, depois 72, não substitui assim. Mas Saulo já tira esse paradigma e tira outro. Ele prega também aos gentios, ele prega também aos samaritanos, porque ele era o apóstolo das gentes, dos não-hebreus. Ele veio depois porque tinha todos os componentes de línguas, de cidadania, de cargos, de carreira, de renúncia, de força, de coragem. Ele mostra que, como Jesus tinha ensinado, quem não é contra nós é por nós. Aquele que não recolhe comigo, desperdiça. Jesus mostra através de Paulo a missão universal. E aí, filisteus, quem fosse na época, Paulo consideraria com amor, e Pedro consideraria com amor. Além dos doentes, caídos da gente, pregação, tá, os doentes, né? Jesus pega como libertador, qual a linguagem didática que ele usa com os doentes? A cura. Então a cura é um detalhe dessa linguagem, desse poder, desta pregação, dessa missão de Jesus, desse ministério. Ele anuncia de acordo com a necessidade de cada pessoa, com a queda, com o desafio, com o dano social, é que ele dá cada resposta. Então ele promove a mulher, promove a criança, prioriza as turbas, cura os doentes, usa na parábola da velhinha do gasofilácio, que doou um pouquinho de nada, a viúva, que era mulher, viúva e velha. Velha, estou dizendo propositadamente, tá? Então aquela mulher era como se fosse uma insignificância, um peso social, um arrastamento social. E Jesus disse que ela fez mais do que todos os outros.
Quando ela fala do samaritano, quando ele fala do samaritano fazendo a prece, e que o hebreu carreirista, né, fala, eu sou melhor, ainda bem que eu não sou como esse samaritano e tal. Aí Jesus diz, olha, quem ficou mais justificado? Eu foi o que disse, olha, eu sou o menor de todos, não sou digno de estar aqui, o senhor desculpa de dirigir a palavra. E Jesus disse, este é que saiu justificado, neste é que havia mais profundeza, mais luz espiritual. E eles estão chegando a mensagem do Salvador. Chegando. Jesus estabelece uma nova escala de valores, uma escala evolutiva. Quando ele diz, agora imagine nessa pirâmide, Egito, nessa hierarquia romana, e Jesus anuncia por isso, que era questão de tempo, que seria condenado pelo mundo. Né? Até aí não havia problema. Mas se você mexesse na ideia e na estrutura de poder para esta salvação, que é da consciência, voltaremos, aí Jesus anuncia que quem quiser ser o primeiro de todos, seja o último de todos e o servo de todos. Isso era muito doloroso para os poderosos. Dizer que o servo e o último é que são os melhores, os mais excelentes, os mais evoluídos, os mais próximos de Deus. Isso é uma escala, isso é uma reversão, isso é uma revolução de valores. Então Jesus estabelece uma outra escala evolutiva, uma outra medida. Ele usa as parábolas mesmo, falando grego, aramaico, cada um entende na sua língua. Mas Jesus fala das parábolas e com os elementos mais simples da vida. Por isso é que ele fala de ovelhas, de peixes, de água, de sal, de trigo, de mostarda. Ele fala das coisas mais simples, porque ele se dirigia com simplicidade ao Espírito. Não as confusões sociais, os paramentos, os rituais, essas confusões que são labirintos, com que às vezes nos confundimos e a nossa consciência, se é pequena, fica ali misturada. Jesus anunciou para nós, aí vamos chegando nas excelências da revelação, Jesus anunciou para nós perdão. Isso é divino. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado. Perdão, porque para aquela sociedade, era uma sociedade punitiva, era uma sociedade rancorosa, era uma sociedade cristalizada, conservadora, dominante, opressora e fechada nos seus critérios. Julgavam-se deuses. Então Jesus anuncia que aquela mulher, vai, não peques mais, eis que eu te perdoo. Quando Jesus anuncia o perdão, ele anuncia um poder divino do nosso espírito, do nosso ser. A capacidade de não existir o mal, de perdoar o mal, de desconsiderar o mal, de enfraquecer o mal, de anular, colocar o mal na sua não insignificância, mas no seu estado de ilusão, de manifestação em prol da nossa evolução, mas que não deve nem cristalizar, nem demorar, nem determinar a nossa forma de consciência. Perdão é divino, o recomeçar, o dar oportunidade. O professor que recebe o aluno trabalha com a sua ignorância, com as suas falhas, com o seu desânimo, com a sua dificuldade, com tantas questões. Mas ele tem em vista a instrução, o crescimento, a promoção, a evolução. E Jesus veio também como instrutor, como mestre. Jesus ensina para nós a caridade, e isso é divino. Então, quando ele exerceu a caridade, ele falou: isso eu vos ordeno, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Ele veio, o verbo se fez carne e habitou entre nós, nos mostrou como pensar, como reagir, como fazer. Nesse sentido, Jesus nos ensina o amor do próximo. Primeiro ele praticou o amor e depois ele foi dando lições, foi dando a teoria daquela prática, né? Faltava a lição final. A gente vai ter que saber se Jesus fez uma propaganda enganosa ao final. Bem, estamos terminando. Então Jesus tem a linguagem do amor. Dura esse discurso, que não pode seguir, ele pergunta. Muitos já não seguiam com ele, vocês não vão? A quem iríamos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Jesus anuncia uma linguagem, como diziam os discípulos, escreveram depois. Ninguém nunca pregou dessa maneira. Ninguém pregou com essa autoridade.
Então, Jesus fala do perdão, fala da caridade, aí ele pode anunciar e encaixar. Amar o inimigo, orar pelos que nos caluniam, que nos perseguem, fazer bem aos que nos odeiam, não negar nem a túnica quando nos tomarem o manto, não darmos as costas a quem pede emprestado, a quem tira o que é nosso, não tornarmos a pedir. Se obrigar a andar 1 milha, andamos 2 milhas, andaremos 2 milhas. Se baixa uma face, oferecemos a outra. Não resistais ao mal. Não significa ser fraco. Eis que eu vos envio como cordeiro em meio a lobos. Não são cordeiros comuns, são cordeiros destemidos, fortes, firmes. Grande faz isso com a não violência, liberta uma nação inteira. E evita guerras enquanto esteve no plano físico, com seu simples poder do amor, cujos sermões muitas vezes eram silenciosos e comoventes. Gandhi se tornou um grande adepto do cristianismo, não como ismo, mas como Cristo. Então Jesus vamos chegando, quando ele fala então da salvação, Jesus está dizendo, não da libertação do povo, não da vitória sobre os triunfos, e sobre as brigas, sobre as querelas, não pela força de sanção, nem pela manifestação puramente fenomênica de Elias e Eliseu, não pela legislação terrena, necessária, social, reguladora de Moisés, não pelos aspectos passionais de Davi, não pelo aspecto apocalíptico de João Batista. Jesus vem por amor, ensinando o perdão, não se ofender, a caridade, ser o último de todos e o servo de todos. E se o grão de trigo caindo por terra não morre, fica sozinho. Porém, se ele morre, produz muito fruto. Qual que é a lógica desse ensinamento? Como que seria o final? Não? Perdoar, eles não sabem o que fazem. Caridade? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus irmãos. Sacrifício pessoal? Oferecer-se em sacrifício? Bem, a apoteose de Jesus naturalmente é o sacrifício, é a cruz, com bondade, com amor. Mas não para nisso, felizmente, senão o filme seria triste. Aí ele confirma depois a continuidade da vida, a vitória do bem, que os contos de fadas são metáforas de uma verdade do universo. A vida continua, seremos felizes para sempre. O amor existe, o amor vale a pena, é o nosso princípio, nosso destino, nosso fim, nosso apostolado, a nossa missão. Então Jesus nos salva não é da sociedade apenas, de rituais, de costumes, de apegos, de separatismo, de recriminações, de orgulho bobo, de egoísmo doentio. Ele nos salva da consciência inferior e nos eleva a esse reino dos céus. E onde está o reino dos céus? Nem ali, nem acolá. O reino dos céus está dentro de vós. Tá? Essa é a nossa reflexão, quando dizemos, estamos salvos em Cristo Jesus. Estamos salvos nos nossos momentos de boa sintonia. Esta agora em que nos reunimos é uma sintonia positiva e um abraço a todos. Quem quiser participar, fique à vontade, tá? Demonstres assumem a coordenação. Ali, Vanessa, pessoal, e abraço a todos que eu não vejo, tá? Mas que... Mais uma vez agradecendo gratos pela oportunidade, né? E se alguém quiser comentar alguma coisa, fazer uma pergunta para o Gladson, não é Gladson? Feliz. Estava decorado, já está junto. Então, Gladson, olha, sabe assim, quando você fala e a sua fala ecoa na nossa alma, e aquela sensação que a gente estava lá, sabe? Isso é muito forte dentro de nós, né? Gratidão. Hoje é dia do nosso estudo aqui no Grupo Irmã Sheila, aqui em Santa Catarina. Então, tem várias pessoas que estão aí agora, são pessoas que fazem parte do nosso grupo, o Ramon, que coordena esse grupo hoje. Então, nós estamos estudando com vocês hoje, com o Consolador. E a minha gratidão, eu estava falando com o João que a última vez que eu estive contigo
Foi numa Comeb, lá em Belo Horizonte. Muito tempo. Que bom, então, que estamos nos encontrando. Continue incorrigível. Exatamente, exatamente. Que bom mesmo. Obrigada, tá? Muito prazer. Pelo muito prazer estudo de hoje, por a gente estar sempre refletindo, reciclando isso. E o que mais importante para nós, nesse momento tão doloroso que estamos vivendo, de tanto sofrimento, de trazer Jesus com essa verdade, né? Que é libertador. A salvação, como você disse, é de libertar nós de nós mesmos, das nossas imperfeições. Isso é fantástico. Obrigada. Obrigado por tudo. Tá? Um abraço. Obrigada. E, olha, estamos te esperando aqui, tá? Depois o João vai fazer essa mediação aí, tá? Ah, tá. Acho que o sinal tá caindo aqui, ó. A bateria tá acabando. Diabo. Um abraço, tá? Um abraço. Obrigado, amigo. Então, a gente tem uns minutos, né? Nós temos aí 6 minutos. Alguém mais quer comentar? Ou música, né, tio? É música, Tiago. Música. Tá aberto? Então, a Basilícia do nosso grupo pediu, tinha Os Pés do Monte. Que é no posto amanhã? Pronto. Você chamou aí, tá bom. A Iraci também está aqui no WhatsApp falando, ai meu Deus, Aos Pés do Monte, para todo mundo derramar em lágrimas. Aí, ó, chegou o Salvador, aí, ó, demonstra lá, Tim. Ô, Gladson. Tá escutando mais não? Eu já tinha fugido, aí. Ó, eu gostei muito dessa abordagem sua, assim, talvez não linear, né, historicamente falando, mas, assim, abordagem interessante sobre esses reis, sobre a abordagem da característica de cada um deles, como fazendo, nos tutelando, ou tutelando a humanidade de uma certa forma, para a gente chegar num objetivo, no caso, Jesus, né? Muito interessante essa fala. Você está sempre me surpreendendo. E essa fala, calma, o pessoal está falando aí, a sua fala é o que você escreve nos poemas, né? Que eu adoro, muito bom, parabéns. É como diz a obsessão, Legião, nós somos muitos. Valeu, companheira. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito. Palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. E seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena.
sentimento me ronda. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo, um pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou e segui caminhar sem saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou e segui caminhar. Quis saber pra onde ir, eis-me aqui, minha dor sereno. Obrigado, Tim, mais uma vez. A música valeu como prece também, né? Como dizia a nossa querida Ana Branca, música é prece em dobro. Nós temos que encerrar os trabalhos de hoje. Na segunda-feira que vem, continuaremos 7h30, né, Tim? O chão de orelha. Você tocou. Obrigado, abraço pessoal. a todos, tá, amigo? Fiquem paz a todos, fiquem com Deus. Tá? Até mais. Até mais, um abraço. Alegria revê-los. Tchau, pô. Valeu, Obrigada, Denise. Gladson. Abraço a turma toda que não viu, tá? Tchau. Abraço. Tchau, tchau. 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 Pessoal de Santa Catarina, obrigado. Do Rio, Paraná, Alvinópolis. Responsabilidade é muito. Não me lembra, não, né? Não me lembra, não. Tchau. Tchau, tchau. 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 Fique com Deus, tá? Oi, Cris. Oi, querida. Oi, mana linda. Saudades de vocês. Também. Eu estou acompanhando aí, tá? O João tem me colocado a par das informações. Diz para a mãe Marlene que eu mandei um beijo. Tá, vou descer lá, vou pôr ela para dormir agora. Então tá. Ô, Tim, Vanessa, Tutuca, nós estamos esperando vocês aqui, tá? Se o Gladson foi, eu vou. Ah, então. Oba, então nós vamos fazer um grande encontro. Tá, joia. Tá. Uma boa noite para vocês, muito obrigada. Obrigada pelo convite, tá, João? Obrigado a você. E uma alegria estar com vocês. Olha, o coração está assim, transbordando de emoção, de renovação de energia, porque estar junto com vocês, meus amigos mineiros, olha, não tem palavras que traduzem o meu sentimento, tá? Obrigado, querida. Querida do coração. Tá, Vanessa, beijo, querida. Feliz Dia dos Amigos. Feliz Dia dos Amigos.